Graça e paz, meu irmão e minha irmã, bom dia. Alegria estarmos na casa do Pai nesta manhã de domingo. O sol está lá. Tem um pouquinho de nuvem aí, né? Para dar um pouco dessa amenidade, né? Desse clima um pouco mais do mês de julho, um pouco mais fresquinho, mas o sol continua brilhando e continua nos aquecendo na proporção necessária. Eu quero te convidar nessa manhã para abrirmos as nossas Bíblias, o livro dos Salmos, o Salmo de número 145. Salmo de número 145. Bondade, grandeza e providência de Deus. Eu quero convidar a igreja para fazermos essa leitura em conjunto. Nós vamos fazer assim: as mulheres vão ler os versículos ímpares junto comigo, e os homens vão ler os versículos pares. Pedir para o irmão Josias puxar no microfone, por favor. Então, as mulheres vão ler os ímpares comigo e os homens os pares com o irmão Josias. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo o sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. A sua grandeza é insondável. Uma geração louvará as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Benigno e misericordioso é o Senhor, tardio em irar-se e de grande clemência. O Senhor é bom para todos e as suas terras misericórdias permeiam todas as suas obras. Todas as tuas obras te renderão graças, Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder. Para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam e aprumam todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu, a seu tempo, lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode a vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda a todos que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, esse salmo que fala da bondade, da grandeza e da providência do nosso Deus. Nós vamos louvar ao Senhor em adoração através do hino 132 dos nossos cenários, hino de número 132.
entoando louvores a Deus, muito sinceros louvores. Nós vamos louvar ao Senhor. Podemos adorar a esse Deus que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso seguro, o Deus que nos abençoa, o Deus que nos guarda, o Deus que muitas vezes nos carrega nos seus braços. Nós vamos adorá-lo nessa manhã. Eu quero convidar nosso irmão Rufino que possa fazer essa oração de adoração ao Senhor. Santo e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos na tua casa. Amém. Pedimos que tu estejas abençoando a todos os atos desse culto para que contribuam para o nosso crescimento espiritual. Amém. Abençoa as pessoas que estão aqui e também aquelas que não puderam, nesse momento, experimentar desse precioso momento. Amém. Continua conosco, Pai. Inspira a nossa pastora, inspira a todos que aqui estão presentes, ó Pai, para o bem da tua causa. Amém. Fica conosco, Pai, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Você pode se assentar, meu irmão e minha irmã. Estamos nesse tempo chamado de tempo comum. Este ano a leitura do Evangelho de Mateus e também a carta aos Romanos. E nós vamos ler Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo de número 15. Nas nossas Bíblias, na página 1142. Página 1142, Romanos capítulo 7, versículo 15 em diante. Nos diz a palavra do Senhor: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço.
mas eu faço o que não quero. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a carne da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Jesus, graças a Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Amém. Meu irmão e minha irmã, a carta de Paulo aos Romanos é uma carta muito dura, muito direta, muito sincera, muito verdadeira, e que serve exatamente para os nossos dias de hoje. A gente sempre diz, Paulo estava falando para uma comunidade recém-convertida, que tinha uma prática de vida pecaminosa em tudo que a gente já conhece da leitura da palavra. Mas Paulo colocou algumas coisas aqui que a gente fica lendo essa carta, a gente fala, gente, essa carta foi escrita para nós hoje. Ele fala assim, o bem que eu não quero fazer, que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero fazer está sempre aqui e eu acabo fazendo. E ele termina e ele vai falando que muitas coisas, eu creio que a gente vai meditando nessa palavra, né? Ele termina aqui falando assim, ó, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa pergunta assim, foi uma pergunta que calou assim em mim, falou, meu Deus, né? O corpo dele, olha que situação, o levava ao pecado, né? A igreja de Corinto era uma igreja que tinha práticas pecaminosas envolvendo rituais cultuais. Então o corpo daquelas pessoas era usado para o pecado. E Paulo vai ensinar então essa comunidade, né, e falar da importância, né, de usar o corpo para a glória de Deus. Nosso corpo, e nós já sabemos disso, é templo do Espírito Santo. Portanto, nesse tempo de confissão e arrependimento de pecados, eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a fechar os seus olhos e, à luz dessa palavra, pensar, né? O bem que você gostaria de fazer e não consegue fazer, e o mal que você fez e você não queria ter feito. Tenha esse tempo de oração silenciosa. Hoje é dia de Santa Ceia. A palavra do Senhor convida-nos a examinar o nosso próprio coração. Oremos silenciosamente. Quero convidar nosso irmão Argemiro para levar ao Senhor a nossa oração de confissão e arrependimento de pecados. Tem misericórdia de vós, ó Deus, segundo a multidão das tuas misericórdias. Amém. Soma, Senhor Deus, Pai, a cada um dos nossos corações, Senhor. Vê se aí nós algum caminho mal, nos guia, Senhor, pelo caminho da santificação. Para que assim possamos um dia estar diante de Ti, com certeza de vida eterna. Amém. Ajuda o teu povo aqui reunido, Senhor. Perdoa o nosso pecado da negligência, da má vontade de estar diante de Ti, na Tua presença. Ajuda-nos, Senhor Deus, no propósito de colocar em primeiro lugar o Teu reino
porque a justiça será alcançada em todo o nosso coração. Amém. Ajude o seu Deus de propósito, que melhor servir, que melhor andar nos teus santos caminhos. Amém. Nós pedimos isso, Senhor, crendo que o Santo Jesus Cristo nos purifique de todo pecado, e em nome dele que nós oramos. Amém. 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 E a palavra de esperança é um texto muito interessante que está no nosso ritual para o dia de hoje, que está no profeta Zacarias. Profeta Zacarias, o capítulo de número 9. O rei vem de Sião. Zacarias 9, de 9 a 12, diz assim o texto: Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a ti, Sião, por causa do sangue da tua aliança, tirei os teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Amém. Palavra do profeta, referindo-se à entrada de Jesus, chegando na grande cidade, que vem lá no texto que nós lemos, onde ele chega montado no jumentinho, cria de jumenta. E ele falou assim: mas pastor, a gente não está na época do domingo de Ramos, Interessante isso, Às vezes a gente atribui uma palavra só para um período, mas a palavra de Deus ela é viva. Eu achei muito interessante estar esse texto nos textos do domingo de hoje, porque é uma palavra de esperança para um povo que estava sofrendo, para um povo que não via saída para a sua vida terrível de sofrimento. A palavra é: alegra-te muito. Quando nós olhamos para o nosso mundo, para a situação do pecado na humanidade, nós nos lembramos que o Senhor Jesus veio. Ele fala aqui da aliança de sangue, aliança que nós celebramos hoje com o sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Aliança essa que nos traz vida eterna, nos traz alegria da salvação. Quando nós confessamos os nossos pecados, nos arrependemos, nós recebemos essa palavra como um alento no nosso coração. Alegra-te muito, filha de Sião, alegra-te muito, porque o justo Salvador, Ele é o nosso Rei, Ele veio, Ele já nos salvou. Somos perdoados e perdoadas pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meu irmão e minha irmã? Amém. Você tem bênção para contar? Quem tem bênção para contar? Muitas ou poucas? Eu quero ler um texto que também está no nossa liturgia de hoje, que é maravilhoso. E a gente pouco lê o livro de Cantares. Cantares capítulo 2, ou Cântico dos Cânticos, tem uma palavra que diz assim para nós, versículos 11 a 13. Cântico dos Cânticos, Cantares, capítulo 2, página 704 das nossas Bíblias, versículos 11 em diante, diz assim: porque eis que o inverno cessou, a chuva se foi, aparecem as flores da terra, chegou o tempo de cantarem as aves, e a voz da rola ouve-se em toda a terra. A figueira começou a dar os seus cigos, e as vides em flor exalam o seu aroma. Amém. Até a primeira parte do versículo 13. Meu irmão e minha irmã, nós ainda estamos no inverno, Mas a palavra do texto de Cantares,
e a gente sabe que a história lá é que são dois enamorados, né? E um fala, compara, e ele está comparando com aquilo que ele está vendo da criação de Deus. E ele vai dizer assim: olha, eis que o inverno passou, a chuva parou, aparecem as flores, os passarinhos estão cantando. É uma visão de esperança, de fé. E aí você fala: mas é só no inverno? Às vezes nós temos invernos na nossa vida que são em outros períodos além do tempo, né? Às vezes temos invernos que é no verão, no outono, na primavera, momentos da nossa vida que são difíceis. Mas o texto diz para nós, ok, que o inverno ele vai passar. A esperança ressurge, a vida ressurge, as flores, os passarinhos, o aroma das plantas que vão dar o seu fruto, e as árvores frutíferas, elas têm um perfume diferente. Apesar que a dona Madalena me mostrou uma orquídea que tem cheiro de chocolate, né? Agora então ficou bom, né? Então as flores têm o seu aroma, têm o seu perfume, né? As laranjeiras, nós sabemos que tem até mel específico, né? De cada tipo de planta, porque é assim que Deus fez todas as coisas lindas e maravilhosas. Isso nos dá esperança, saber que nós temos esse Deus. Nós agradecemos a Deus por muitas bênçãos. Tivemos uma semana aí com muitas coisas boas acontecendo. Estou feliz de ver a Belenice aqui. Está me enxergando, Belenice? Estou bem? Mais ou menos? Fez a cirurgia na vista essa semana. Graças a Deus, está aqui bem, né? Se recuperando. Que Deus continue abençoando a sua vida. Estou feliz que nós estamos recebendo aqui um casal muito querido nosso, né? Eles estão ali do lado do Rubens, que é a minha amiga Tânia e o seu marido Alexandre. Eu tenho que pensar para falar Alexandre, a gente chama ele de Fante. Então, esse casal muito querido lá da Igreja Metodista em Monte Belo, Itaquaquecetuba. Nós somos pastores deles lá e da família, né? Então é uma alegria muito grande receber você aqui, Tânia e Alexandre. Sejam sempre muito bem-vindos. Leve também o nosso abraço carinhoso à família de vocês, lá aos pais, né? A Tati, toda a família. Foram muitos jantares de discipulado nessa casa. Eles cozinham muito bem. Bênção de família. Muito bom estarmos juntos. Que Deus continue abençoando. Leve também o nosso abraço, Pastor Manuel e toda a comunidade ali em Monte Belo. Mais bênção para contar? Essa semana nós tivemos o nosso bazar aqui na igreja. Não sei se a Jaima tem alguma informação a mais do bazar, mas que eu sei foi uma bênção, deu tudo certo. E nós ainda temos alguns produtos aqui embaixo. Então quando você descer, você vai ver ali embaixo na mesa que tem alguns produtos para serem vendidos. Então tem o preço direitinho, as etiquetas. Esses produtos são feitos pelas assistidas aqui do projeto, né? Então são bordados, pinturas, artesanato. E quando você adquire esse presente, você está adquirindo uma peça única e exclusiva, não vai ter duas iguais. E você está adquirindo também algo que você pode não só embelezar e abençoar a sua casa, como você pode embelezar e abençoar a casa de uma outra pessoa. Então, se você puder, passe lá embaixo e adquira algum dos produtos. A Luciana tem uma maquininha, tá certo, Luciana, a informação? Não encontrei ainda. A Luciana está localizando a maquininha, né? Mas mesmo que não tiver a maquininha, não tem problema. Depois você conversa com a Jaima, acerta com ela direitinho como é que você faz para pagar. Isso não vai ser um problema, tá bem? Gratidão em ver a nossa irmã Dorzeles, depois de algum tempo aí se recuperando da saúde. Muito bom ter você aqui com a gente, viu, Dorzeles? Que alegria, tá firme? Então tá bom. E nós temos também a nossa irmã que nos visita, esteve conosco a semana passada. Vamos ver se eu vou lembrar o nome dela. Ajuda, gente, solta aí pra mim. Karina. Na minha cabeça ficou registrado Carol e eu sabia que não era Carol, mas sabia que começava com K. Karina, muito bom ter você com a gente mais uma vez. Que Deus abençoe sua vida, viu? A mãe já voltou? Foi para Sorocaba. Tá certo, Deus abençoe toda a sua família. Vamos louvar ao Senhor. Mais motivo de gratidão. Já conseguimos a quantidade que necessitávamos de café. Mantemos aí a nossa meta, né? Mas se você trouxe hoje também, não tem problema. A gente pode mandar mais, né? Mas graças a Deus pela igreja que se empenhou aí para trazer o café que nós vamos enviar para o projeto missionário uma semana para Jesus. Também já compramos as Bíblias.
Ontem a Débora já fez, né, já providenciou a compra das Bíblias, já recebemos também a doação, já vai ser entregue direto lá na igreja, né, isso já nos ajuda bastante. Essa semana eu vou levar o café, também onde vai passar o caminhão recolhendo, e vamos continuar em oração por esse projeto. Orando pela vida do irmão Ivo, que estará lá participando a semana toda dessa vez, seu Ivo? Só os finais de semana, né? Só na montagem e desmontagem. Então, orando por cada voluntário e voluntária que estará participando do projeto uma semana para Jesus. Não deixe de orar, nossa oração é muito importante, são muitas lutas. A gente sabe que o inimigo não se agrada, né, desse trabalho da igreja, mas a gente sabe que a gente serve a um Deus todo-poderoso. Então, com alegria nós vamos nos colocar em pé, trazer até o altar o nosso dízimo, a nossa oferta, expressão da nossa gratidão, da generosidade, da nossa fidelidade. Com alegria vamos louvar ao Senhor. Amém? Amém. Graça e paz. Você ama Deus? Eu também. E a bondade dele não falha. E nós aqui, a gente participa. Eu gosto mais dessa palavra. Eu mesmo amar essa palavra. A gente participa daquilo que ele faz. Então nós, nesse momento, expressaremos a nossa participação. E a participação, ela não é só a nossa vontade, é um privilégio, né? É a permissão de Deus pela sua bondade, porque ele é muito bom. Deus tem sido bom com você? Então você pode cantar isso comigo. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos, desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A doce voz que me guia ao fogo, na escuridão, a presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, amigo és, vivo da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. A bondade me seguirá, Senhor. A bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. A bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Amém. Muitas bênçãos para agradecer a Deus. Quero convidar a nossa irmã Diva que possa orar em gratidão pelos dízimos e ofertas.
Amém. Se deve, Deus, dar-nos a graça de termos sempre essas bênçãos para agradecer. Amém. E que nossos filhos estarem cada um, aqueles que sentem dores, ó Deus, as corrijam. E aqueles que sentem alegria, que sorriam. Amém. E nós, ó Deus, possamos te louvar por teu Filho Jesus Cristo ter morrido na cruz pelos nossos pecados. Amém. Amém? Próximo cântico. Eu acho que vocês conhecem. Eu não encontrei no cancioneiro, mas eu acho que vocês conhecem. Mas é uma declaração importante. Sabe? Um dia, um homem conhecido de todos, a história dele está na Bíblia, eu não falo nada do que está na Bíblia. Ele estava, de certo modo, incomodado e chorando, porque não havia ninguém que pudesse abrir selo. Sabe o que significa isso? Contar a história, ver o que estava acontecendo, abrir a nossa esperança. Não tinha ninguém, nos céus e na terra, todo mundo esperando, e de repente, não chora não, tem alguém que venceu, e esse que venceu é santo, porque todo o céu, todos declaravam isso, que ele é santo, o único vencedor e santo. E nós temos o privilégio de participar disso aqui. Você imagina isso? Você já imaginaram? A gente às vezes canta sem prestar atenção. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus por causa desse homem que venceu, esse Cristo santo que venceu. Então, quando você declarar isso, lembra de que você está na presença daquele que é santo e digno, único. Ele abriu a porta para nós voltarmos para onde nós viemos. Todos nós viemos de Deus, mas desgarramos, né? O pecado nos afastou. Mas ele falou: não vai ficar afastado, não. Vem cá. Então, esse é o nosso privilégio de cantar essa canção, fazendo a mesma declaração que os céus, o universo, todos declaram, porque todos sabem que só Ele é santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda honra e de receber hoje santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje exalte o Senhor, seu nome para sempre. Exalte o Senhor, seu nome para sempre. Eu acho que pouca gente sabe, estou vendo poucas vozes cantando. Vamos cantar juntos devagarinho para aprender? Santo, 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 santo é o Senhor, poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Santo, 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 santo.
seu nome para sempre. Amém? Próximo cântico cantamos domingo passado, mas hoje é dia de Santa Ceia, né? Salvador maravilhoso. Nós estamos aprendendo a cantar uma canção muito antiga. E por quê? Porque as pessoas muitas vezes têm procurado muitas novidades, mas a maior novidade ainda não está contada direito. Por quê? Não é possível que muita gente até hoje não considera que o que salva é a morte de Jesus Cristo. Ele morreu a nossa morte, ocupou o nosso lugar. As pessoas consideram as palavras bonitas de Jesus, que é sabedoria infinita, verdade. Mas quem salva é a ação de Jesus, é o que Ele fez por nós. E nessa canção nós cantamos isso: Salvador maravilhoso, Deus que tomou meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário, morto pra nos salvar, morto pra nos salvar, Consolador, Conselheiro, Deus que me vem abraçar na noite escura da alma, tu vens comigo andar, tu vens comigo andar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois essa graça que está, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Pai poderoso e infinito, Deus que não cansa de amar, em meio às nossas fraquezas, nós vamos te buscar, oh, nós vamos te buscar. Por isso nós te adoramos, por isso vamos louvar, pois nessa graça que sana, só tu nos podes dar, oh, só tu nos podes dar. Sabe a escuridão da alma? Ela é tremenda. Eu não sei se você já caminhou em lugar sem claridade alguma. Existem lugares que ainda não há luz. Na minha infância eu vivi num lugar onde não havia luz. E às vezes era muito noite. E nós tínhamos que caminhar à noite, sem luz, sem lua. E nessa época tinha que ser com alguém mais velho, alguém mais maduro. Só Jesus conhece o caminho. E a alma dele já ficou angustiada lá no Jardim das Oliveiras. Hoje nós vamos comemorar isso na Santa Ceia, na sua pré-morte. Ele viveu isso, escuridão de alma, porque ele pediu: Pai, se você puder, tira esse cálice da minha frente, me afasta o cálice. Hoje ele te toma pela mão e não importa se a sua alma está andando em escuridão, ele segura na tua mão e caminha contigo. Vamos então cantar: por isso nós te adoramos. Por isso nós te adoramos, por isso vamos
Amém. Eu quero convidar você, meu irmão e minha irmã, para a leitura da palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Mateus 11, página 967. Enquanto você localiza, eu quero dar 2 recadinhos. Você que ainda não retirou o seu no cenáculo, já está à disposição, procure a irmã Jairma. E se você não recebeu e gostaria de receber, também procure a irmã Jairma, para que você possa ir fazer a sua assinatura e receber o seu exemplar do nosso cenáculo. E também, logo após o nosso culto, a diretoria da AMAS está sendo convocada, né? A irmã Jairma convoca para uma decisão breve, mas então a diretoria da AMAS permaneça aqui alguns instantes após o nosso culto. Mateus 11, nós vamos ler a partir do 1º versículo, nos diz assim a palavra do Senhor. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções a seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou para os seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo lhe disse: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, em partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: Que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim. Que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que profeta. Este é de quem está escrito: Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os seus esforços se apoderaram dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até o versículo 15, oremos ao Senhor. Pai de amor, mais uma vez, com temor e tremor, nós estamos diante da Tua santa, viva e poderosa palavra. Nossos corações são gratos, Deus, pela Tua presença entre nós, por cada momento deste culto, por cada ato, por cada oração, por cada expressão de louvor. Te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio da comunhão e de estarmos diante de Ti. E agora, mais uma vez, clamamos sobre nós a Tua misericórdia. Tem misericórdia do Teu povo que aqui está, do Teu povo que acompanha pela internet. Tem misericórdia, Senhor, de cada lar, de cada família. Abençoe, ó Deus, desde a mais tenra criança, Senhor, até a pessoa mais madura entre nós, Senhor, que o Senhor possa abençoar cada um e cada uma de nós. Cuida de nós, ó Pai, fala conosco mais uma vez. Clamamos sobre nós a Tua graça e a Tua misericórdia e fazemos isto em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Texto que nós lemos bastante conhecido, mas um texto que traz para nós muitas reflexões e algumas indagações. E eu queria começar
começar perguntando para você se em algum momento na sua caminhada você já teve dúvidas. Você já desacreditou de que a coisa ia dar certo? Ou você pensou realmente, olha, não sei se eu estou no caminho certo, porque acho que a coisa não está dando do jeito que eu pensei que ela ia dar. E muitas vezes somos acometidos de dúvidas na nossa caminhada. Nós estamos vivendo um período como mundo, que é o período dessa Copa, né? Então nós temos aí, estamos conhecendo países e lugares que a gente nem imaginou que existia, né? Ou a gente até passou rapidamente nas aulas de geografia, mas agora a gente está tendo um olhar um pouco mais focado. Essa semana pudemos torcer, né? Acho que uma boa parte do povo brasileiro torceu por um lugar chamado Cabo Verde. E a gente, que lugar é esse, né? E quando foram pesquisar, não é um país, não é só um lugar, é um arquipélago de ilhas. E a gente ficou assim encantado, né, com esse povo que persistiu, que lutou. O motivo era o futebol. Mas esse empenho daqueles rapazes, daqueles meninos lá, com todas as suas dificuldades, trouxe notoriedade para a região que eles moram, para o país que eles moram, e os fizeram, né, serem amados por uma boa parte do nosso planeta. Que coisa boa! Aí se você falar, e o pessoal de Cabo Verde, você vai falar uma coisa boa do pessoal do Cabo Verde, né? Coisa boa. Você vai poder dar um bom testemunho de pessoas que se empenharam. Mas o que isso tem a ver com o nosso texto, pastora? Né? A gente tem a história de um homem chamado João Batista. O que se dizia de João Batista? Ele era uma pessoa muito querida? Só que não, né? Só que não. João Batista era uma pessoa que as pessoas não tinham muito assim, admiração por ele, porque ele era uma pessoa muito dura. Ele era muito duro. As pessoas iam lá para ser batizadas e ele falava assim: vocês são raça de víboras. Vocês estão aqui porque vocês são interesseiros. Vocês querem ser batizados só para vocês se safarem aí da condenação. Só que vocês não são boas pessoas. Ele era duro. Ele falava na lata o que ele tinha que falar para as pessoas. Tanto é que o texto vai dizer para nós que ele estava onde aqui? Preso. Porque ele foi dizer lá para o Herodes: ó, veja bem, a sua vida é uma vida de promiscuidade. Você está tendo relações com uma pessoa que você não deveria. A coisa está complicada. Ele começou então a denunciar uma situação de pecado nas instâncias superiores. Ele não se calou. Ele escolheu não se calar. E ao denunciar isso, então ele vai para o cárcere. Ele vai ser preso. Mas nós estamos acompanhando aqui, desde o início aqui do Evangelho de Mateus, Jesus falando de discipulado, Jesus chamando os seus discípulos, Jesus dando instruções aos seus discípulos. E agora, Jesus começa ele mesmo a ter as ações como Jesus, como Filho de Deus. Ele é aquele que cura, ele é aquele que liberta, ele é aquele que restaura, ele é aquele que salva, ele é aquele que transforma vidas. E Jesus então começa a fazer aquilo para o qual ele veio. Mas aí, o João Batista, que estava lá na cadeia, que estava denunciando: esse povo é pecador, esse povo faz tudo errado, esse povo está longe da presença de Deus. Lá na cadeia, ele ouviu dizer que Jesus estava com quem? Com esse povo. Aí eu acho que isso deu um nó na cabeça do João. Falou: poxa vida, eu aqui pregando que está errado, que tem que se converter, que são raça de víboras. Aí Jesus está o quê? Andando com esse povo. E aí, alguns teólogos dizem que é possível que nesse momento tenha entrado uma dúvida na cabeça de João. Ele está duvidando: será que realmente esse é Jesus? Outros teólogos já dizem que não, que João Batista, ele realmente sabia que era Jesus, e quando ele manda fazer essa pergunta, é para que os seus discípulos acreditassem, soubessem, tivessem plena convicção de que esse Jesus era aquele a quem João estava anunciando. Que eu acho muito interessante. Vocês vão lá perguntar se é ele. E sabe o que é mais interessante? Quando a gente lê o texto, os
de João vão até Jesus, falando: é o Senhor ou vamos esperar mais alguém? A resposta de Jesus fala pro João lá ficar tranquilo, né? Vão lá e contem para o João aquilo que está acontecendo. Meu irmão e minha irmã, eu fiquei pensando assim, na nossa caminhada, quando a gente para e começa a olhar tudo que está dando errado, tem coisa dando errado aí na sua vida? Ou está tudo 100% certinho, do jeito que você queria, do jeito que você planejou? Não está. Tem coisa que não está no planejamento. Tem sofrimento que não está no planejamento. Tem dor que não está no planejamento. Tem enfermidade que não está no planejamento. Tem desavenças familiares que não estavam no planejamento. Tem muita coisa que não saiu do jeito que nós planejamos. E aí o texto fala para nós aqui que quando João pergunta: e agora? E o convite que o texto me faz nessa manhã, e eu quero compartilhar com vocês, é um convite para a gente não ficar focado naquilo que está dando errado. Mas o convite da palavra de Deus é para que a gente olhe para a cruz e mantenha a nossa fé firme, mantenhamos a nossa esperança no Deus vivo. Como nós cantamos no domingo passado, precisamos caminhar firme nas promessas de Jesus. E o texto mostra para nós então João Batista mostrando uma situação complicada. Eu estou na cadeia, eu preguei, eu anunciei, eu disse que ele viria, eu disse que eu não seria digno de desatar as sandálias dos seus pés. E agora eu estou aqui na cadeia e ele está lá com aquelas pessoas, talvez no ponto de vista meu, ele não deveria estar com elas, ele deveria estar lá tomando o reino à força, na espada. Mas Jesus faz tudo diferente, porque Jesus ele vem pela misericórdia, porque se ele fosse lidar com cada um de nós na força da espada, quem ainda estaria aqui? Jesus é misericórdia, ele é amor, ele é graça, e ele vai para aquelas pessoas que precisam do seu cuidado. E aí a resposta que Jesus manda dar para João Batista é assim: João, não fica pensando, eu estou preso, não fica pensando, não vou mais poder continuar o serviço. João, acalma o seu coração, porque as coisas que foram proferidas pelos profetas, e aqui ele cita o profeta Isaías no capítulo 35 e o profeta Isaías no capítulo 61, onde ele vai dizer o que estava acontecendo, foi aquilo que foi profetizado: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos estão ressuscitando. Porque a graça de Jesus, ela está chegando aonde precisa chegar. Talvez em pessoas que estavam marginalizadas, talvez em pessoas que estavam lá já distantes e sem nenhuma esperança na vida. Agora essas pessoas estão tendo a oportunidade da salvação, porque Jesus ele é a oportunidade da salvação, a oportunidade da vida transformada, do viver em novidade de vida. Portanto, o convite não é ficar na cadeia, focado, preso nos nossos medos, presos nas nossas angústias, presos nas nossas incertezas e inseguranças, presos nos nossos medos e duvidar. Mas a ideia é que a gente olhe para aquilo que está acontecendo, aquilo que Deus tem feito, os milagres que Ele tem operado. E eu tenho certeza, meu irmão e minha irmã, que quando nós paramos para observar a nossa caminhada, o quanto Deus tem feito por nós. O nosso hino, diz muito isso, conta as bênçãos, dize-as de uma vez, pois serás surpreso o quanto Deus já fez. São muitas bênçãos, são cuidados, são milagres, são ações que a gente não imaginava. O nosso Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, é o Deus que cura além dos médicos, é o Deus que faz. E o convite da palavra do Senhor é para a gente olha para a cruz, é olhar para a cruz e lembrar o sacrifício de Jesus, que ao morrer lá nos traz a possibilidade de vivermos a vida eterna. E eu digo
digo a possibilidade, porque é oferecida para todos nós, mas nós precisamos aceitar. Nós precisamos dizer sim, eu quero viver essa novidade de vida que o Senhor oferece para mim e para você. Mas assim que os discípulos de João vão até João contar as boas novas, e aqui fica o convite para nós, quando você sair da igreja hoje, saia contando as boas novas. Quando você encontrar os seus colegas de trabalho, ou a sua família, ou durante o jogo do Brasil hoje à tarde, que vai trazer as emoções aí, né, a flor da pele, não se esqueça que você é instrumento precioso nas mãos do Senhor. Que você possa anunciar esse evangelho por onde você passar, durante todos os dias dessa semana, na feira, no mercado, em casa, que você seja um anunciador de boas novas. Mas assim que os discípulos de João vão anunciar as boas novas lá no cárcere, Jesus então começa a falar com aquele povo. E perceba que Jesus aqui, ele vai mais uma vez dar testemunho de João. Ele não vai falar assim, ó, tá vendo? Tá lá, agora já ficou em dúvida. Já quer saber se sou eu ou se não sou eu? Ele não fala isso. Ele não vai falar mal de João. Ele não vai desmerecer o trabalho de João. Mas ele vai dizer assim: o que vocês saíram para ver no deserto? Versículo 7. Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver no deserto? Sim, vocês foram lá para ver pessoas de roupas finas? O que vocês foram ver no deserto? Porque essas pessoas estão nos palácios. Mas vocês foram lá para ver um profeta? Sim, vocês foram lá para ver um profeta. E eu vou dizer para vocês que esse é o maior. Não existe aqui na terra, não existe entre os nascidos de mulher alguém que seja maior do que João. Então não duvidem daquilo que João pregou. Não duvidem daquilo que João anunciou. Até porque João anunciou Jesus. Então Jesus aqui está validando a palavra de João. Está testificando o testemunho e o anúncio de João Batista. E aí, meu irmão e minha irmã, eu gosto muito dessa fala, né? Alguns dizem uma fala proverbial, alguns estudos que falam que fazia parte de um dos provérbios rabínicos. Eu não fui tão profundo assim nos estudos. Depois vocês perguntam aí para o seu Josias, para o seu Argemiro, da onde vem esse provérbio. Mas o fato é que Jesus, quando ele responde assim para as pessoas, o povo que está ali acompanhando aquela orientação dele, ele está dizendo assim, ó, ninguém vai lá para ver um caniço. E essa comparação é assim, porque um caniço, ele é o quê? Alguém que vai de acordo com o vento, que vai de acordo com a doutrina que está na moda. Alguém que se curva para cá ou para lá, alguém que não tem determinação, alguém que não sabe o que quer, alguém que não está firmado na fé em Cristo Jesus. Essa é a comparação que Jesus está fazendo, está dizendo assim, João Batista não é essa pessoa, ele é uma pessoa firme. Quando vocês vão lá para ver, vocês estão vendo um profeta de Deus, um homem que sabe em quem a sua fé está firmada. E ao mesmo tempo que Jesus está falando aqui de João Batista, é um ensino que serve para mim e para você hoje, meu irmão e minha irmã, porque nós precisamos estar convictos daquilo que nós temos crido. Eu gosto muito do nosso hino, né? Mas eu sei quem eu tenho crido. Nós precisamos estar firmados nessa fé e saber que o Deus que nos salvou, o Deus que tem nos chamado, é o Deus que caminha conosco todos os dias, é o Deus que nos sustenta, é o Deus que nos mantém em pé, mesmo quando a ventania das dificuldades e problemas está podendo nos levar para cá, ou quer nos levar para lá, ou quer nos fazer desistir. Ele não permite, porque nós estamos firmados nele. Não somos caniços agitados pelo vento. Quem foi lá e assistiu João Batista pregar viu da sua convicção. Ele não era um caniço agitado pelo vento, que ora era uma coisa, ora era outra coisa, mas ele estava firme, ele sabia exatamente o que ele estava ali por fazer. E o texto do profeta Malaquias vai dizer para nós que ele veio na força de Elias, e o próprio Jesus vai
Ó, o profeta falou que viria na força de Elias, e ele está aqui na força de Elias. Meu irmão e minha irmã, eu quero dizer para você nessa manhã que eu e você caminhamos também, não na força de Elias, mas na força do próprio Cristo, porque é Ele que caminha conosco, e nós caminhamos nessa força, nessa certeza, nessa fé, e não há vento que possa nos fazer derrubar, porque nós estamos firmados em Jesus, firmados em Jesus. Jesus está falando para aquele povo: vocês ouviram este homem, e este é um grande homem de Deus. Não há outra pessoa aqui maior do que ele. Ele é um dos maiores profetas. Mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim: este homem, que é um dos grandes profetas, ele também está diante de um Deus que é maior do que ele. E ele está servindo a um reino. E nesse reino, o menor desses reinos é maior do que ele. Olha que coisa interessante. O maior desse reino é maior do que ele. É muito interessante porque hoje a gente está num tempo, quando a gente olha para a Copa, a gente vê assim os anúncios: os grandes do planeta, os maiores jogadores, os maiores times, os maiores não sei o que, os maiores o quê. E há uma disputa para saber quem é o maior. Mas a palavra do Senhor, ela nos convida e nos ensina que nós precisamos entender que nós somos pequeninos nas mãos do Senhor. Pequeninos nas mãos do Senhor. E Ele é nosso grande Deus, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos fortalece, o Deus que nos capacita, o Deus que nos ajuda a sermos anunciadores deste reino. Ele diz para nós, que todos os profetas e a lei profetizaram até João, mas não há ninguém maior do que o próprio Cristo, e é Ele que caminha conosco. Portanto, meu irmão e minha irmã, nesse tempo de mundo querendo se engrandecer, pessoas querendo ser maiores do que as outras, que nós possamos nos lembrar que o nosso Deus, Ele é o maior, e por Ele ser maior e nós estarmos nele, Ele nos mantém firmes, Ele nos sustenta, Ele nos carrega nos seus braços, e nós então não somos caniços agitados pelo vento, mas nós somos pessoas que estão firmadas na fé em Cristo Jesus. Que Deus assim nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que Deus nos capacite a vivermos firmados. Que diante das dificuldades dessa vida, que nós possamos não ficar olhando focados nas dificuldades, mas que nós possamos olhar para aquilo que Deus tem feito em nós e por meio de nós e diante de nós. Possamos estar firmados e caminhar assim, sabendo que Deus é o Deus que pode todas as coisas. Que o nosso coração e a nossa mente sejam cuidados para que nos momentos de dificuldade possamos perseverar e perceber a presença do Deus vivo em nós, o Deus que nos sustenta, o Deus que nos mantém em pé. Amém, meu irmão e minha irmã? Quero te convidar para esse tempo de oração. Nós vamos participar da mesa de comunhão, nós vamos participar da ceia, reafirmando o nosso compromisso, nossa aliança com esse Deus que pode todas as coisas, com esse Deus que nos sustenta, que nos fortalece, que nos mantém em pé, que nos ajuda a não cairmos. Quero convidar o Rubens para estar aqui comigo nesse momento. Página 551 dos nossos hinários.
Página 551, declaração da instituição da ceia do Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Senhor Deus Onipotente, nosso Pai Celestial, entregou Jesus Cristo, seu unigênito Filho, à morte de cruz para a nossa redenção. E o Senhor, pela oferta de si mesmo, feita uma só vez, fez um sacrifício pleno, perfeito e suficiente pelos pecados de toda a humanidade, e instituiu perpétua recordação de sua morte, ordenando-nos em seu Evangelho que a continuemos até a sua segunda vinda. Portanto, agradecidos, consagremos-nos a Deus em resposta ao seu amor. Elevai os vossos corações ao Senhor, demos graças ao Senhor nosso Deus. assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo e de nosso estrito dever que em todos os tempos e lugares te rendamos graças, ó Senhor, Santo Pai, onipotente e eterno Deus. Portanto, louvamos e engrandecemos o teu glorioso nome, exaltando-te sempre e dizendo: Santo, 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 Senhor Deus onipotente, os céus e a terra estão cheios da tua glória. Glória te seja dada, ó Senhor Altíssimo. Amém. Passamos a oração de consagração. Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã. Toda glória seja a ti, ó Pai onipotente, Pai nosso celestial, obedientes à instituição de teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo. Nós realizamos aqui, diante de tua divina majestade, o memorial que teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança sua bendita paixão e morte, sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-te graças de todo o coração, pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós te suplicamos, ó Pai, que nos ouças com teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por tua infinita bondade consagres os dons de pão e vinho, para que, recebendo segundo a instituição do teu Filho, nós sejamos participantes do teu abençoado corpo e sangue para todo sempre. Amém. Façamos juntos a oração de humilde acesso. Ó misericordioso Pai, nós humildemente te imploramos que nos santifiques com o teu Espírito e abençoe as dádivas do pão e do vinho, a fim de que o pão que vamos comer seja a comunhão do corpo de Cristo e o vinho que vamos beber seja a comunhão do sangue de Cristo. Concede-nos a graça de alcançar a unidade da fé e crescer em todas as coisas naquele que é o cabeça, Cristo, nosso Senhor, a quem pertence a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comerdes, em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Meu irmão e minha irmã, a mesa do Senhor está posta, os elementos estão consagrados, e é o próprio Cristo ressurreto que nos convida a nos aproximarmos com fé. E lembrando que as pessoas que nos visitam, elas podem participar da mesa de comunhão, desde que estejam em comunhão com o Senhor. E se houvessem crianças, também poderiam participar, porque elas são participantes do reino de Deus, e quando Jesus morreu na cruz, morreu por todas nós. Nós vamos entoar o hino de número 196, enquanto estaremos participando da mesa. Primeiramente, os irmãos que estão aqui do meu lado esquerdo. Achamos aqui e com o seu
Amém. Minha irmã, privilégio nosso poder participar da mesa de comunhão. Saber que o próprio Cristo está presente entre nós. Quero pedir para você dar uma olhadinha aí ao seu redor. Olha que igreja linda. Olha que povo bonito. Povo que serve a Cristo. Povo que está de pé. Povo que permanece. Porque é o povo que está firmado na fé em Cristo Jesus. Aquele que morreu na cruz para nos salvar e para nos dar a vida eterna. Com alegria, como a do pão. E beba do cálice, renovando a sua aliança. Nós vamos encerrar esse nosso momento de culto, entoando dos nossos cenários o hino 341. E você terá a oportunidade de vir até a frente, se você assim o desejar, estar se colocando diante do Senhor nesta manhã, para esse tempo de oração. Temos vários motivos de oração. Se você quiser compartilhar, você pode compartilhar. Eu quero colocar um motivo de gratidão a Deus. É esse documento que está em minhas mãos, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, conhecido como AVCB, e o nosso foi renovado, graças a Deus, até 18 de junho de 2029. Foram meses de preparo, fizemos aqui o curso da brigada, tem até aqui uma lista dos brigadistas, né? Então, assim, a gente louva a Deus pela vida dessa igreja, pelo nosso Ministério da Administração, por esse cuidado e comprometimento para com o cuidado da casa de Deus, né? Não só na parte física, né, de pintura e manutenção, mas também na parte da documentação. Então, louvado seja Deus pela vida desta igreja e gratidão porque chegou o documento que a gente estava aguardando. Algum irmão quer compartilhar
compartilhar motivo de oração, que eu peço que a igreja continue orando pela minha vida, pela minha saúde, continue em tratamento, acompanhamento médico. A semana passada eu fiz um mapa, na segunda-feira, na verdade, eu nem sei se vai valer, porque depois daquele jogo, né, coração, não sei como é que ficou a minha pressão, eu vou falar pro médico, ó, se deu errado aí foi um jogo, hein, doutor? Mas eu continuo fazendo os exames, o tratamento, né, e tem melhorado um pouquinho, mas assim, eu confesso que eu fiquei bem triste quando eu peguei o resultado do exame de sangue, porque eu imaginava que ia dar um super resultado na baixa da glicemia e não deu. Deu uma baixa muito tiquitinha, assim, ó, de 0,1. Falei, ó. Mas enfim, a gente continua firme no propósito, continuo contando com a oração da igreja pela minha saúde e daí pela minha família. Tá bem? Mais alguém pode falar? Graça e paz, igreja. Tenho que falar com a igreja porque sei que muita gente tem orado por mim. Foram muitos dias, né, 6 meses, sem poder caminhar direito, com muita tontura. E, pela graça de Deus, embora os médicos sejam contrários na opinião, né, mas nosso Deus é maior sempre, que diziam que eu não ia melhorar nunca, porque o que eu tenho não é uma coisa que dá para medicar e tenha que seguir para o resto da vida assim. Então eu fiquei inconformada, porque eu não sou uma menininha, mas também não sou idosa, né? Então eu fiquei imaginando, se eu vivesse muito tempo, como é que eu ia conseguir viver com essa tontura diária, sem poder caminhar sem a ajuda de alguém. E graças ao nosso bom Deus, a cada dia eu tenho sentido a mão dele sobre a minha vida e a resposta às nossas orações, e tem estado melhor. Hoje já consegui dirigir até aqui sozinha, né? E tomei como um desafio vir para a igreja hoje de manhã, porque creio em Deus, que mesmo que eu tivesse que continuar passando com essas tonturas, Ele estaria comigo. Eu tenho certeza disso. Mas nós somos humanos, né, pastor? Nós não queremos que a coisa permaneça, a gente quer estar bem, né? Então foi um desafio de fé, muito difícil. Digo para vocês, todos que passam as coisas sabem que é difícil na hora que a gente está passando por aquilo, acreditar que amanhã vai ser um dia melhor, né? Então toda manhã, acordando, olhando para a parede, e a parede não estava no lugar, etc. Então, só para dizer para vocês que, graças a Deus, eu estou melhorando e confio nele, que vou vencer mais essa etapa de todas que já venci na minha vida com a ajuda de Deus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Júlia? Senhora, eu faço pelas minhas sobrinhas, principalmente uma sobrinha minha neta, porque também ela sabe falar de gênero. Jesus abençoe ela bastante coisa. Amém. Pela família da Júlia e a sobrinha que está grávida. Eu pedi a Ana, minha irmã, para fazer estudo das coisas, que Jesus abençoe para que fique bem. Eu só tenho ela mais. Orar pela irmã da Tereza, lá do Rio, a Ana, pela saúde dela. Eu sempre o colesterol, o LDL não bom, né? E uma légua pela linha, esse vaciadinho todo. Mas aí eu não vou cuidar de uma relação, sal. Amém. Orando pela saúde da Eleonora, né? Pelos medicamentos. Agradecer. Amém. Orar pela família da Nair, pelas netas que perderam o avô paterno nessa madrugada, né? Então, orar pela família, toda a família nesse momento de dor. Eu quero agradecer também o carinho, as mensagens nessa semana pelo falecimento do meu tio. Estivemos lá, um tempo extremamente difícil, né? Ele foi sepultado bem pertinho da minha mãe, então a gente reviveu tudo aquilo, que eram os mesmos primos que estavam presentes, então foi bem difícil, mas
as orações da igreja nos sustentam, né? Elas que nos dão condições de continuarmos. Feliz que a Luciana está aqui hoje, né? Muito bem, se recuperando também. Gratidão. Marcelinho, está tudo certo aí? Está vencendo cada semana? A saudade da esposa, da filha? Acho que é o mais difícil, né? Que Deus te abençoe e continue te fortalecendo e conta com a gente aqui, tá bom? Feche seus olhos, meu irmão e minha irmã. Senhor, nosso Deus, nós te agradecemos nesta manhã pela alegria e privilégio de estar na tua casa, poder te adorar, te servir, te louvar, te cultuar e recebermos a tua palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos ajudando, Pai, a sermos anunciadores de boas novas, a estarmos firmados no Senhor, Pai, e caminharmos com essa perseverança, sempre renovando e fortalecendo a nossa fé. Abençoe a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs que aqui estão, ó Pai, cada lar, cada família, cada situação. O Senhor conhece cada uma delas. Nós clamamos sobre nós a tua graça e a tua misericórdia. Também aqueles nossos irmãos e irmãs que não puderam estar conosco neste dia, peço especialmente pela saúde daquelas pessoas que estão enfermas, especialmente eu clamo, ó Deus, pelas crianças neste tempo de muitos vírus, muitas enfermidades respiratórias. Eu clamo a tua misericórdia sobre a vida de cada uma das nossas crianças e também das pessoas idosas. Que o Senhor venha com a tua mão de graça e poder sobre cada família, sobre cada lar. Também quero colocar diante do Senhor os motivos que foram colocados aqui no teu altar. Cada situação, Pai, família, Senhor, da Júlia, a gestação dessa sobrinha, todos os familiares, a Ana, irmã da Tereza, cuida da saúde dela, abençoe a vida da Eleonora, Senhor, restaura a saúde, abençoe os medicamentos que ela está tomando, Pai, que ela possa sentir ali a tua mão de graça, a tua mão de poder. Você também com a Neide, ó Pai, recebe toda a gratidão, abençoe a sua casa, a sua família. Obrigada pela vida da Dorzelle, Senhor, uma alegria tê-la conosco, ó Pai, depois desse tempo tão difícil, mas que o Senhor continue abençoando, sustentando, abençoando os medicamentos, que ela possa se fortalecer a cada dia. Obrigada pela vida da Diva, pela sua casa, e também, ó Deus, queremos colocar as famílias enlutadas, especialmente a família da Nair, que, ó Deus, as suas netas que estão sofrendo, ó Deus, nesse momento, a despedida do avô, que o Senhor seja essa família, abençoa, sustenta, e as demais pessoas, ó Deus, que estão sofrendo este tempo de luto, de separação, que o teu consolo venha sobre cada lar e cada família. Abençoe esta igreja, caminha conosco, nos oriente, abençoe a nossa liderança, abençoe, Senhor, o grupo de homens, o grupo de mulheres, abençoe os jovens, os casais, as crianças, abençoe todo o teu povo e nos fortaleça cada dia, que possamos, ó Deus, fazer e cumprir aquilo que é o teu propósito. Abençoe a nossa AMAS, abençoe, ó Deus, o projeto, orienta, Senhor, nas tomadas de decisão, que tudo seja de acordo com o teu querer e a tua vontade. Obrigada, Senhor, pelo teu mover entre nós. Continua caminhando conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor e a nossa gratidão. Abençoe a nossa igreja metodista na terceira região, na vida do nosso bispo Marcos e toda a sua família, assim como todo o colégio episcopal e toda a liderança da igreja. Orienta-nos na caminhada, Senhor, para que tudo possamos fazer do teu querer e a tua vontade. Recebe o nosso louvor e gratidão e continua, Senhor, derramando sobre nós a tua bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a doce comunhão e a consolação do Santo Espírito, a bênção do Deus Trino, seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, seja sobre o seu lar, e que esta bênção esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para todo sempre.